Bem, mais uma videoaula sobre a parte de matemática, o assunto que nos cabe na parte de aritmética. O conteúdo é chamado de regra de 3 simples. Tá? Então, o método mais fácil, mais tranquilo de resolver esse tipo de problema. Então, vamos por exemplo. Um confeiteiro produz 40 pães com 1 kg de farinha. Quantos pães serão produzidos com 3 kg de farinha? Então, observe que nesse tipo de exercício, tá? Esse exemplo aqui, já foi deixado essas informações elas separadas, elas marcadas ali para um melhor entendimento, e resolvendo da seguinte maneira: nós vamos construir uma tabela. Por quê? São grandezas. Então, notamos que nesse tipo de exercício ela possui duas grandezas. Quais são as grandezas? É a quantidade de pães produzidos e a quantidade de farinha. Então, como tem duas grandezas, nós podemos tratar essa informação como regra de 3 simples. Por quê? Porque a regra de 3 composta, ela tem 3 ou mais grandezas. Agora, como esse tipo de problema só tem duas grandezas, nós vamos resolver pelo método simples. O primeiro passo nosso aqui é construir uma tabela, tá? A quantidade de farinha utilizada e a quantidade de pães produzida. E essas informações nós vamos tirar desse enunciado, da seguinte forma: um confeiteiro produz 40 pães com 1 kg de farinha. Então, 1 kg de farinha, ele produz 40 pães. Quantos pães? Eu não sei. Então, eu vou colocar uma incógnita na quantidade de pães que eu não sei. Quantos pães, é a minha interrogação, serão produzidos com 3 kg dessa mesma farinha? Tá? Então, montamos as informações nessa tabela. Farinha, pães. 1 kg de farinha consegue fabricar 40 pães. 3 kg de farinha, eu não sei quantos pães foram fabricados. Então, diante desse exercício, nós temos que fazer uma análise. Por quê? Nós temos que identificar se essas grandezas aqui, no caso que é farinha e pão, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então, é o esquema das flechas. Tá? Se as grandezas forem diretamente proporcionais, as setas terão o mesmo sentido. Tá? Ou as duas para cima, ou as duas para baixo. Agora, se essas grandezas forem inversamente proporcionais, essas setas vão ter o sentido contrário. Esse é o esquema das flechas. Então, nós vamos fazer a análise. Se com 1 kg de farinha são produzidos 40 pães, com 3 kg de farinha serão produzidos mais pães, ou seja, mais farinha, mais pães. Aumentando a quantidade de farinhas, vai aumentar a quantidade de pães necessariamente. Então, posso detectar que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque aumentando uma grandeza, a outra aumenta necessariamente. Na mesma proporção, na mesma razão. Tá? Então, 1 kg de farinha, eu consigo fazer 40 pães. O confeiteiro consegue fazer 40 pães. Com 3 kg de farinha, logicamente, ele vai fabricar mais pães. Então, eu posso dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Se elas são diretamente proporcionais, eu apenas monto uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, e resolvo essa questão aí. Então, eu vou ter 1 sobre 3, que é a primeira razão. Isso vai ser igual a 40 sobre x. Isso é uma proporção. Isso é uma igualdade entre duas razões, que é chamada de proporção. Agora eu vou resolver essa proporção. O produto dos meios sempre vai ser igual ao produto dos extremos. Sempre começar pela incógnita x. X vezes 1, x, igual 3 vezes 40, 120.
Vamos lá. Serão fabricados 120 pães. Então isso é um exercício de regra de 3. É uma maneira tranquila de entender, uma vez que você já tem esse conteúdo aqui de proporção, já tem esse conteúdo também que é uma equação de primeiro grau, só que aqui das mais simples, né? Como eu multipliquei x vezes 1x, 3 vezes 4 é 120, já saiu direto aqui. Nos casos mais complexos, ela se torna uma equaçãozinha mais complexa, mas de fácil entendimento. Um exercício bem simples, bem tranquilo. Certo?